Sônia Vilas Boas diz, Segre, está nervoso hoje. Estou nervoso todos os dias que aparecem notícias como essa. É raiva, é muita sensação de injustiça, mas a gente tem que continuar aqui. Essa aqui é a nossa trincheira. Se você gosta e sente a mesma frustração que a gente, compartilhe o programa, compartilhe essas opiniões da nossa bancada, as minhas falas, que isso, de repente, replica em pessoas que estão duvidosas sobre quem votar e quem não, para entender que estamos indo para uma ditadura pior da que a gente tem hoje. Maria, para fechar, eu te daria 2 dados também que gostaria que você dê a sua opinião, além da opinião sobre o que a gente falou. Essa determinação de 90 dias do Moraes determina que estará no meio entre o primeiro e o segundo turno, porque faltam 82 dias para o primeiro turno e 103 dias para o segundo turno. Quer dizer que ele deu 90 dias, automaticamente Jair Bolsonaro, Flávio, saiu do primeiro turno. Isso é uma tendenciosidade afetando o resultado eleitoral. E a outra, Cássio Conká, aquele que tem um filho maravilhosamente milionário e um craque dos negócios, ele junto com Lulinha deveriam fazer uma empresa junto, porque são os dois o Ronaldinho dos negócios. Esse Cássio Conká sentou num pedido de revisão criminal que transita na segunda turma, onde está Cássio Nunes Marques, Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux. E ele, sentado nesse pedido, evita que a segunda turma revise o processo de Jair Bolsonaro. Isso, além de ser injusto, é uma falta de gratidão, não para fazer justiça se não existe a justiça, mas para colocar a pauta na pauta. Porque quem colocou o Cássio Conká foi Bolsonaro. E eu gostaria de saber se alguma coisa que envolva a Lula seria sentada por um Cristiano Zanin, por um Flávio Dino, por um Alexandre de Moraes. Não seria. Então, Maria, por favor, o teu comentário. Segre, decisões políticas para situações que deveriam ter decisões técnicas. Faz um tempo já que eu sempre falo aqui que as nossas instituições políticas e nossas instituições dessa tão chamada democracia, República Federativa do Brasil, elas estão doentes. E o que a gente vê ontem, o que a gente viu ontem com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é a prova de que o Supremo Tribunal Federal virou um ator político ativo e que pauta e pode interferir diretamente nas eleições. Basicamente isso. Eu fiquei me perguntando se o Moraes ali faz parte da equipe eleitoral do Lula, porque é de se questionar. O que ele fez é absurdamente político, é uma perseguição, não tenho o que dizer, assim, de maneira curta e grossa e direta ao ponto, é uma perseguição política que estão tentando silenciar o Jair Bolsonaro e privá-lo de qualquer tipo de direito que ele tenha. Vejam, hoje de manhã eu escutava um jurista falar em um podcast de uma rede vizinha e ele mencionou aqui algo do tipo, porque uma das como dizer, ai, a palavra me fugiu, mas um dos pontos trazidos foi que era uma questão de campanha eleitoral precipitada e tudo mais. Em nenhum momento na carta o Bolsonaro fala para se votar em Flávio. Ele fala que apoia o Flávio Bolsonaro. Então, tem umas nuances que são muito importantes a gente se atentar. Então, esse jurista trouxe esse ponto que eu achei que é importante trazer aqui. As medidas cautelares não impõem a Jair Bolsonaro regras dizendo que ele não pode falar de política. Não está explícito isso. Então, inclusive a questão da busca e apreensão ali das armas também não tem nada desse tipo especificado nessas medidas cautelares. E ainda mais essa questão de que não há pedido explícito de voto na carta. É o pai pedindo voto para o filho e dizendo que ele pode ser a única força política que pode encerrar o mandato aí dos anos de PT. Então, a gente tem que se atenuar a essas nuances. Como acho que foi colocado aqui pelos meus colegas de mesa, na época de Lula, ele deu entrevista para jornais internacionais. Jair Bolsonaro escreveu uma carta que estava no seu direito. Então, assim, realmente não tem o que dizer, não existe mais a igualdade perante a lei. Existe, de fato, um Supremo Tribunal ator ativo na política eleitoral brasileira. Vamos aguardar
o que vai acontecer, mas eu vou dar uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. Por favor. Que é, esse tiro pode sair pela culatra. Porque não tem nada o que o povo brasileiro aceite, que é injustiça. E o que está sendo feito é uma injustiça com Flávio Bolsonaro. E isso pode ser um efeito negativo para o Moraes, que a gente sabe que, inclusive, aceitar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro não tem nada a ver com o fato dele ser bonzinho. Foi o fato de Jair Bolsonaro estar muito doente e já imaginaram Jair Bolsonaro virar um mártir? Como fica para o Alexandre de Moraes? O mesmo pode acontecer com um efeito reverso da carta. Pode ser uma sensação de injustiça com Flávio Bolsonaro, e isso pode ser positivo para a campanha. Então, vamos olhar por esses lados, que nem tudo é negativo. Muito bem. Aqui, ó, que lindo recado. Ou como ainda tem românticos e pessoas educadas que sabem dar um elogio a uma mulher. Bruno, que disse 1987, e Sachon disse, essa mulher é real ou inteligência artificial? Não é a primeira vez que perguntam isso. Já tenho o meu respeito, parabéns. Vamos à enquete de hoje, que estão perguntando na enquete. Hoje começamos diferente, pedimos desculpas, mas a situação era necessária. Sobre a proibição de Flávio visitar seu pai, qual é a sua opinião? 1. Moraes está favorecendo a campanha de Lula. 2. É um abuso de autoridade do judiciário. 3. Flávio conseguirá reverter a decisão. 4. Injustiça. Lula deu entrevistas e comentou a Copa quando estava preso. Então, sei que tem várias opções que você compartilharia, eu também, na nossa bancada também, mas precisamos apenas de uma. Então, em relação à proibição de Flávio visitar o seu pai, que também é seu cliente, qual é a sua opinião? 1. Moraes está favorecendo a campanha de Lula. 2. É um abuso de autoridade do judiciário. 3. Flávio conseguirá reverter a decisão. E 4. É uma injustiça. Lula deu entrevistas e comentou até a Copa quando estava preso. Então, mas eu não sei que Copa era essa, porque em 2018 não tinha Copa, diretora de... Bom, eu vi muito esses comentários que ele comentava sobre Copa. Em 2018 teve Copa, sim. Deve ser a Copa. Não, teve Copa em 2018. Foi a Copa... Não, 2018 teve. 2014, 2018, é verdade. Todo ano presidencial tem Copa. 2018 teve ano presidencial e, enfim. É verdade. Bom, destaques de hoje. Flávio Bolsonaro critica a decisão e diz que Alexandre de Moraes tenta interferir nas eleições. Advogados de Mauro Cid discutem estratégias com Daniel Borcaro, enquanto o ex-banqueiro segue tentando fechar um acordo de eleição. E ainda, Lula sancionou ensino obrigatório de educação política em escolas. Isso pode ser mais uma estratégia da esquerda para doutrinar a nossa juventude. Vamos a colocar o like, estamos em 2.400, agradecemos quase 7.000 telas nos acompanhando nesse início de programa. A gente faz um rápido intervalo e voltamos na sequência soltando pão, mais ainda no STF, no Alexandre de Moraes.